Moçada, hoje nós vamos falar do peso da filantropia. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o seu peso do dia chegando para pôr muito mais peso na sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, como eu sempre faço, peço a você que ainda não fez sua inscrição, que vá lá, faça sua inscrição para o canal aí, crescendo devagarinho, mas sempre, tá? Então vai lá, faz a sua inscrição, dê o seu like e a gente vai tocando pesadamente por aqui, beleza? Moçada, é claro que nós vamos falar de peso, mas hoje nós vamos falar de filantropia no peso e para falar disso, eu vou sair um pouquinho até do esquema do peso às vezes, porque nós vamos citar também um evento pop e até um evento da MPB. O evento pop, o evento da MPB, nós vamos falar porque ele aconteceu, tá? E tá no contexto aqui, nós vamos só citar. E o evento pop, nós vamos falar porque ele que deu início ao evento heavy, tá? Assistindo o vídeo aí vocês vão entender o que são essas coisas aí. Mas o que tem a ver isso aí com filantropia? Nós vamos falar de 3 movimentos que aconteceram nos anos 80, de artistas, né? Primeiramente artistas do pop dos Estados Unidos, depois artistas do heavy metal. Começou nos Estados Unidos, pegou artistas do heavy metal do mundo inteiro praticamente, e o movimento da MPB que teve aqui também em prol do Nordeste brasileiro. O que foram esses movimentos? Olha, foram movimentos, né, os internacionais, o movimento dos pops e dos heavies, foram movimentos beneficentes, né, de artistas direcionados à seca, aos assolados pela seca no leste africano. Porque assim, ó, o leste da África é uma região ali que tem umas áreas áridas e semiáridas, né? Então ali sempre é já meio seco por natureza mesmo. Mas nos anos 80, aconteceram alguns anos ali, no início da década de 80, alguns anos ali de seca mais intensa. Então houve uma miséria bastante significativa e potencializada na região. E aquilo acabou passando para a imprensa internacional e acabou vazando para a opinião pública internacional também. Então foi um negócio que ficou meio trágico, assim, né? Eles mostravam aquelas pessoas ali, principalmente na Somália e na Etiópia, aquelas pessoas macérrimas, né? Praticamente só pele e osso, né? Aquelas crianças que você via praticamente só a cabeça, porque o corpo era só osso, aquelas coisas lá. Então aquelas pessoas passando fome, aquela necessidade extrema. E aí, isso aí houve uma ideia lá, um grupo de artistas, um grupo de gravadoras, esse pessoal da música nos Estados Unidos, da música pop, eles organizaram um evento chamado USA for Africa. O que era isso aí? Era a ideia de reunir vários artistas pop que estavam fazendo sucesso na época, isso foi em 85, tá? Gravarem uma música aí com um clipe, gravarem um disco e toda a renda, né, fizeram apresentações também, e toda a renda que isso aí desse seria revertida então lá para um fundo lá de ajuda aos flagelados da seca lá do leste africano. O negócio foi parar lá mesmo, e aí já é outra história. Mas que os caras fizeram, que foi uma bela iniciativa, aconteceu. Então, teve lá esse USA for Africa, eles tiveram 45 artistas do pop dos Estados Unidos que tomaram parte nisso aí, né? E eles compuseram uma música lá, a música foi composta por Michael Jackson e Lionel Richie, e teve participação de muitos artistas aí que estavam lá fazendo bastante sucesso, né? Então teve a Madonna, Cyndi Lauper, Ray Charles, Bruce Springsteen, Stevie Wonder e tantos outros, né? Mais de 40 artistas aí que participaram e gravaram uma música, gravaram um clipe, lançaram um disco e fizeram shows. E esse negócio aí do USA for Africa, aí, a música We Are the World, a música We Are the World, que era a música do clipe. Moçada, se você viveu os anos 80, você deve ter ouvido, porque tocava aqui no Brasil a exaustão. E aquilo lá chamou a atenção de 2 artistas do heavy metal dos Estados Unidos,
que também estavam numa época muito boa, né? O heavy metal nos Estados Unidos, em 85, estava fortíssimo, né? Com o hair metal, as bandas mais tradicionais também. Era um momento muito bom, né? Para as bandas heavy nos Estados Unidos. E dois artistas foram despertados por esse sucesso que os artistas pop estavam conseguindo com isso. Porque, é claro, o pessoal fala, né? Sabe aqueles que sempre criticam tudo, né? Os maravilhosos críticos, né? Isso aí foi filantropia ou foi merchandising? Tá, não sei o que. Ó, é claro que reverteu em merchandising pro pessoal também. O pessoal apareceu. Mas, pô, foi um negócio legal para ajudar quem tava necessitado, né? O merchandising veio como consequência. Então, os artistas que foram despertos por isso aí, foram dois músicos da banda do Ronnie James Dio. O Jimmy Bain, o baixista, e o guitarrista Vivian Campbell. E eles chegaram pro chefão, né? Porque eles tiveram isso aí numa conversa que eles tiveram numa entrevista numa rádio dos Estados Unidos lá, que puxaram o assunto disso aí, falaram lá do que os caras estavam fazendo e tal. E aquilo lá despertou isso aí neles, né? Por que os artistas do peso também não fariam ou não faziam uma coisa semelhante? Conversaram com o Dio e o Dio achou o máximo. E aí, rapidamente, o Dio assumiu a liderança do negócio e organizou o chamado Hear and Aid, Stars, Hear and Aid, o projeto Stars, que era o Hear and Aid. Então, isso aí era nos mesmos moldes daquele lá do pop, né? Gravar uma música, fazer um clipe, gravar um disco e fazer algumas apresentações. E isso aí, eles reuniram cerca de 45 artistas do heavy da época lá, né? Gravaram uma música que foi executada ali por vários dos participantes, né? O Dio começou cantando, mas depois teve backing vocals e muitos vocalistas que participaram, teve solos longos lá dos guitarristas, tal, né? Bateristas e baixistas que participaram, tocaram também. E para completar o disco, quem não pôde participar fisicamente daquela gravação, né? Da música e do clipe, algumas bandas mandaram músicas, faixas, né? Principalmente faixas ao vivo de alguns shows que eles vinham fazendo ali, para completar o play. Então, além dos 45 artistas que foram lá, o play também foi completado, né, com músicas de bandas como Motorhead, Accept, Kiss e algumas outras, né? Deixa eu só olhar na minha colinha aqui para falar certo para vocês as bandas que participaram. Accept, Rush, Motorhead, Kiss, INT e Scorpions, tá? É claro, eu não vou falar o nome dos 45 caras que participaram também, que foi muita gente, mas aí, ó, tem clipe disso aí aqui no YouTube, dá uma olhadinha depois de assistir esse, tá? Dá uma olhadinha lá, que daí tem a lista completa dos caras lá, mas só vou citar alguns, né? Robbie Halford, o Adrian Smith e Dave Murray, né? O Robbie Halford na época do Judas Priest, Adrian Smith e Dave Murray do Iron Maiden. Teve também todo o Quiet Riot, o Wasp participando lá, membros do Rogue Cut, do Blue Oyster Cult, e assim um povão mesmo lá, bastante lá dos heavies que ali participaram. O Yngwie Malmsteen, finalmente o Yngwie Malmsteen acabou fazendo um trabalho junto com o Dio, né? Porque ele até falou aqui no recente Rest in Peace que nós fizemos do Dio aqui, eu falei, né, que o Yngwie Malmsteen fez um teste para entrar no Dio e acabou não dando certo. E ele até falou depois, lá não falei lá, mas fala aqui. Ele até lamentou um pouco isso depois, que ele disse que gostaria de um dia fazer algum trabalho junto com o Dio, né? E aí deu certo. Dessa vez aí deu certo deles fazer esse trabalho junto. E aí teve esse disco que foi lançado, tá? Foi lançado no Brasil, inclusive, tá? É um disco muito bom, muito legal. Se vocês tiverem, acho que alguns de vocês conhecem, quem não conhecer, é aquilo que eu falo sempre. Vai lá, dá uma olhada, que é um negócio bastante legal. E, aliás, está fazendo 40 anos exatamente nesse ano aqui, né? Desses eventos aí. E foi uma coisa bastante legal aí, também os heavies foram bastante criticados, que era merchandising, que era isso, que era aquilo, que era não sei o quê. Mas era uma iniciativa muito legal, né, para ajudar os flagelados da seca lá do leste da África. Mais uma vez, como eu falei para os caras do pop, falo aqui a mesma coisa. Se tudo chegou mesmo onde devia chegar, a gente não sabe. Mas que a intenção foi muito boa. Eu sei que vocês estão pensando, né, de boas intenções do inferno tá cheio, tá? Pode ser. Mas a intenção foi muito boa, foi muito legal.
E é claro que promoveu os caras também. Como eu falo, a mesma coisa dos caras do pop, né? O merchandising vem com uma consequência, não tem como passar despercebido, né? Os caras iam colocar um capuz na cabeça para ninguém ver quem foi e fazer um negócio, não teria a mesma repercussão. E a ideia era ter repercussão, porque a ideia era que o negócio rendesse para poder ajudar, porque você vai fazer um negócio beneficente. Se você não tiver rendimento nenhum, você vai ajudar quem? Não é verdade? Então a ideia era fazer um negócio legal para render, sim. E então aconteceu isso aí, né? E no embalo, não no embalo do Stars, porque você sabe que aqui o Heavy aqui no Brasil em 85 era pra lá de underground, né? Mas no embalo do USA for Africa, aqui no Brasil também fizeram um projeto chamado Nordeste Já, porque aqui também havia os flagelados pela seca do sertão nordestino. E só que aqui teve uma participação muito grande, até maior, né? Consta que foram 145 artistas que participaram e tal, e fizeram também um projeto, só que aqui eles não lançaram um LP, lançaram um compacto com 2 músicas. Mas foi também um projeto legal, uma iniciativa legal aí de músicos da MPB aqui no Brasil. Então você vê que foi um negócio grande que deu repercussão em outros também, né? Teve também nessa época aí, teve lá o Live Aid, lá, que foram aqueles shows que aconteceram lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? No embalo disso aí, aconteceu então o negócio lá do USA for Africa e o Stars aí dos Heavies. Então, moçada, há 40 anos, né, teve essa mobilização dos artistas aí, e uma coisa curiosa, ó, no Stars, o Neil Scum, guitarrista do Journey, participou. Até aí nada demais, né? Mas o curioso é que no USA for Africa, quem participou foi o Steve Perry, o vocalista do Journey. Então o Journey participou do lado pop e do lado rock também. Então esse aí tem 2 membros aí, um em cada movimento, né? Foi o único caso aí que uma banda que teve participação de membros dos 2 lados. Mas aí, de qualquer forma, tudo foi muito legal, tudo foi muito bem feito. E para nós aqui, né, do peso, nós ganhamos aí um belo disco com uma participação, assim, uma mega, super, ultra banda metálica, né, um verdadeiro exército metálico aí, de muita gente que estava na crista da onda na época aí, todos capitaneados ali pelo grande Ronnie James Dio, que teve mais essa também. Vocês se lembram, né, que quando eu falei lá do Rest in Peace dele, eu falei desse negócio que ele participou e que a gente ia explicar melhor. Então esse aqui é o vídeo que tá falando disso. Legal? Então, moçada, dê uma conferida lá, tá? É claro, é o pop, mas dá uma conferida também naquele negócio lá do We Are The World, principalmente se você viveu os anos 80, só para você lembrar da época lá, que se você não se lembra dessa música, se você ouvir, você vai lembrar, porque tocou muito aqui, essa dos pops, né? E dá uma conferida nessa do Stars aí, que não tocou aqui, mas é um belíssimo som, uma belíssima sonzeira pesada. O restante do disco também tem grandes performances ao vivo dessas bandas que eu citei aí. E ficou tudo muito legal. Então, moçada, aconteceu há 40 anos, então, esses movimentos aí aconteceram, né? 40 anos, esses movimentos aí de ajuda lá pro leste africano. Aí vocês vão falar assim, mas depois o pessoal lá do leste africano não precisou mais. Eles precisam até hoje, mas algo parecido não foi mais feito, tá bom? Mas, de qualquer forma, isso aí valeu. Então, moçada, dá uma olhadinha lá. Quem conhece, né, sabe bem do que eu tô falando. Quem não conhece, dá uma conferida, que faz parte também da história da música, da história do peso. E foi um negócio bem legal. Falou, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!